vocês que estão entrando aqui já na nossa live. É um prazer ter vocês aqui conosco, uma grande satisfação. Vocês já conhecem o Instituto Norberto Bobbio, sabem das atividades, nós organizamos traduções, seminários, premiações, e o objetivo desse encontro de hoje é contar um pouquinho para vocês sobre uma nova iniciativa do Instituto Norberto Bobbio, né? São cursos que nós estamos organizando com professores de referência em cada uma das suas áreas respectivas. Hoje vocês já podem ver aqui, temos o prazer de estar com o professor Lucas Fucci Amato, da Faculdade de Direito da USP, já vou passar a palavra para ele, mas queria agradecer a presença de vocês, dizer que é uma grande satisfação contar com o apoio, com todos os interessados. Essa é uma live de lançamento, então eu vou deixar aqui um comentário, mas vocês que têm interesse no curso, que pretendem também adquiri-lo para começar já o ano que vem com as discussões sobre inovação jurídica na sociedade digital, nós temos um cupom de desconto. Você que tem interesse, envie um direct para a gente, que a equipe do Instituto depois vai entrar em contato para dar o cupom para você. Vou deixar isso aqui registrado no chat aqui da gente, para que vocês possam ter essa informação. E uma vez mais agradecer a todos vocês. Por favor, podem enviar perguntas, enfim, questões, que nós estamos aqui para bater esse papo com todos. Lucas, meu caro, é um prazer uma vez mais contar com você nessa iniciativa do Instituto Norberto Bobbio. E antes de mais nada, acho que vale a pena te ouvir um pouco, né, para que você se apresente, esse curso de inovação jurídica na sociedade digital. Se você puder contar um pouquinho para todos nós sobre a sua trajetória, a sua linha de pesquisa, as questões que mais te interessam, é um prazer te ouvir e contar com você aqui uma vez mais. Muito obrigado, César. Queria agradecer primeiro o convite, né, de ser o primeiro teste de lançamento aí de um curso virtual do Instituto Bobbio. Já fiz algumas atividades com o Instituto, vamos fazer mais atividades, mas muito obrigado por esse convite. E foi bom porque eu mandei 2 propostas de curso, vocês aceitaram essa primeira alternativa, que é muito ligada realmente à minha trajetória acadêmica de pesquisa. É um pouco a junção daquilo que eu achei mais interessante, que eu fui achando aí ao longo dos anos. Fiz toda a trajetória acadêmica na Faculdade de Direito da USP, e desde do doutorado e depois no pós-doutorado tive alguns estágios de pesquisa no exterior, sempre então explorando, tentando juntar filosofia, teoria, sociologia do direito de um lado, com alguma discussão de algum ramo jurídico, vamos dizer, mais dogmático, tentando cruzar essa fronteira que às vezes é muito rígida entre as disciplinas, vamos dizer, filosóficas e o direito na prática, nos seus ramos mais específicos, né? Então, desde no doutorado, eu quis explorar mais a relação entre direito e política, Constituição, a partir da teoria social, e depois a relação entre direito e economia, propriedade empresarial, e também a gente acabou se envolvendo um pouco antes, lá do período da pandemia, em algumas pesquisas sobre fake news, sobre regulação da comunicação digital, o que foi uma experiência interessante, porque, por um lado, a gente viu o aumento, a digitalização total das relações sociais, da educação, da família, do trabalho, de tudo, mas, ao mesmo tempo, dificultou um pouco a nossa pesquisa, a gente teve que restringir, devido à pandemia, não foi possível fazer na dimensão que a gente queria. Mas então, desde essa época, há uns 5, 6 anos, estou envolvido em questões de fake news, depois agora o debate sobre inteligência artificial, mas a ideia dessa ideia da inovação jurídica é também tentar juntar essa discussão sobre regulação tecnológica com as discussões tradicionais de direito constitucional, empresarial, tudo mais, na sociedade digital, né? Daí a ideia mais ampla da proposta do curso. Perfeito, perfeito. E para nós é sempre uma satisfação poder contar, acho que é isso, né? Você tem uma bagagem e um repertório de estudos, não só aqui no Brasil, que certamente agregará bastante para as discussões, tanto aquelas que dizem respeito mais a algo como uma atualização da dogmática, né, jurídica frente aos desafios da sociedade digital, mas também incluindo, né, estudo de casos, enfim, é um dos temas mais quentes e que mais despertam uma série de questões e dificuldades quando nós pensamos, seja na filosofia do direito, seja na sociologia do direito.
E eu tenho certeza que o curso será interessantíssimo. Uma pergunta que eu tenho para você, Lucas, é um pouquinho sobre o nome, né? O título a gente já mencionou aqui, Inovação Jurídica na Sociedade Digital. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre quais são as discussões que permeiam, né, essa relação, quais são os diferenciais, aquilo que você acha mais importante de ser abordado, aquilo que é inovador e que pode contribuir para a trajetória, seja de pesquisa, seja profissional, para aqueles que têm interesse no curso? Então, até fazendo uma homenagem aqui, já que é o Instituto Bobbio, essa ideia de inovação jurídica acho que tem a ver, entre outros autores aí. O Bobbio tem um texto dos anos 70 em que ele compara o jurista dogmático numa sociedade estável como um guardião, como um reprodutor de um sistema fechado de regras, alguém que decora aquele sistema fechado e vai passar a vida reproduzindo aquele direito positivo. Porque é um direito positivo estável, né? A pessoa espera fazer a faculdade e ter aquela bagagem como sendo útil para o restante da sua vida profissional. E aí dizia o Bobbio, numa sociedade instável, em transição, em crise, não serve esse jurista apenas. Claro, você tem o domínio da dogmática do direito positivo num dado momento, mas esse direito vai mudando e aí você precisa de um papel do jurista quase que como pesquisador, como quem não só vai decorar as regras, mas vai propor alternativas interpretativas das regras, vai propor novas formas de solucionar os conflitos, vai ter um papel mais criativo e quase que de pesquisador e coprodutor do direito em alguma medida, né? Então daí vem um pouco a ideia de inovação jurídica, quer dizer, não é só os engenheiros, o pessoal da tecnologia que produz inovação. Nós, do direito, temos uma visão muito conservadora, de que o direito é conservador, é estável, é estabilizador, mas a verdade é que sempre, mesmo numa prática cotidiana de interpretação do direito, você sempre está testando uma hipótese, uma maneira de interpretar a norma que seja mais benéfica conforme o interesse que você está defendendo, uma maneira de descrever os fatos. O direito envolve um raciocínio também um pouco experimental e criativo, né? E às vezes a gente não tem muito essa dimensão. Agora, por outro lado, a ideia de pensar inovação jurídica na sociedade digital vem num certo paralelo que a gente pode conceber entre a formação jurídica que a gente teve, que é um pouco do final da sociedade industrial, essa sociedade que ao longo do século XX fez essa grande transição, né, do campo para a cidade, da produção agrária, artesanal para a grande indústria. É mais ou menos tudo isso que gerou o direito do trabalho, o direito do consumidor, o direito econômico, essas disciplinas que a gente aprende. E agora a gente está num momento semelhante de transição, quer dizer, com a inteligência artificial, com Big Data, internet das coisas, todas essas tecnologias interferem na forma de governo, na forma de produzir, de consumir, de educar, de trabalhar, inclusive nas formas jurídicas, né? Então, a ideia do curso a gente vai ter um momento de discussão mais estrita, vamos dizer, sobre regulação tecnológica, como lidar com o poder das big techs, nesses temas de regulação de fake news, inteligência artificial, privacidade de dados, enfim, que ainda estão sempre em discussão pelo legislativo e pelo judiciário, né? Porque o legislativo não chega a dar uma resposta satisfatória a tempo, então tudo acaba caindo no judiciário. Mas aí a gente também vai se dedicar a ver os temas tradicionais do tipo o Estado, o direito constitucional, o federalismo, direitos fundamentais e organização empresarial, societária, nessa transição tecnológica, né? Por exemplo, tem uma ou duas aulas do curso mais dedicadas aí à relação entre direito e economia. Semana passada, ainda o STF estava decidindo sobre o trabalho intermitente, né? As novas formas de trabalho são constitucionais ou não. Quer dizer, a CLT dos anos 40, né? Tá aí como o grande marco das relações de trabalho no Brasil, construído nessa transição para a sociedade industrial. E agora? Mais da metade da população que trabalha no Brasil está fora do modelo, do padrão da relação de emprego da CLT. A mesma coisa as empresas,
né? As empresas mais valorizadas hoje em dia, mais competitivas, não são empresas que empregam uma quantidade enorme de pessoas ou que tenham um capital inicial já tão volumoso. São as startups, são empresas de tecnologia que às vezes nascem, poucas delas dão certo, e é difícil, pelas formas jurídicas atuais, essas empresas terem acesso a financiamento público, a empréstimo. Então, por exemplo, a parte em que a economia é afetada pela transformação digital e o direito tem que correr atrás para dar os instrumentos para regular o trabalho, o capital. E a mesma coisa com relação ao governo, né? A gente vive também esse período de crise democrática, retrocesso democrático, vários rótulos já foram criados, né? E muitas vezes fica um discurso, claro, de defesa da democracia, mas a democracia como ela estava organizada no século XX. E ela já não funciona como era no século XX, né? Porque os meios de comunicação mudaram, o político não aparece só no telejornal ou no jornal impresso, né? Ele é filmado 24 horas por dia, ele produz a informação, os outros produzem a contra-informação. Então, a gente também vai dedicar aí algum tempo para pensar novas formas de participação política, de políticas públicas, de direitos fundamentais nessa sociedade digital. E eu queria frisar esse ponto que eu acabei de comentar, quer dizer que todos esses temas estão chegando muito ao judiciário pela falta de uma solução política, legislativa, ou às vezes tem tema que é até difícil regular pelo direito nacional, né? Então, vão sendo criadas autorregulações privadas, transnacionais, e o judiciário, como ele é obrigado a decidir se ele é provocado, ele vai criando decisões aí que não necessariamente geram uma jurisprudência muito consolidada, né? Então, a gente vê a pauta dos tribunais toda semana, e dos tribunais superiores, especialmente, novas relações de trabalho, são os embates entre os poderes, o embate entre o Estado e as empresas de tecnologia, que algumas não querem se responsabilizar perante os Estados nacionais. Então, e isso mostra, enfim, a proposta do curso, a relação entre o conteúdo e o método, né? Um pouco que como eu dizia, esse método de tentar cruzar um pouco a fronteira entre esses temas que a gente estuda um pouco de maneira geral em sociologia, teoria, e trazer para o campo mais prático do direito do trabalho, direito empresarial, direito administrativo, constitucional, né? E acho que um diferencial importante é essa experiência que a gente está tendo um pouco aqui, quer dizer, o curso é ao vivo, né? Não é gravado, não são aulas gravadas, né? Então a gente vai customizando um pouco, vendo os interesses da turma que a gente conseguir reunir e vai dando foco que interessar nas discussões também, né? E aproveitando também o conhecimento do grupo para fazer uma coisa mais dialogada, né? E não uma aula pré-gravada, né? Perfeito, Lucas. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a todos vocês que estão nos assistindo, né, e que estão agora tendo mais informações sobre esse curso do Lucas, é muito importante essa questão não só da própria vivência profissional e as razões pelas quais esse curso pode auxiliar profissionalmente, mas também das suas dúvidas, questões de pesquisa, de curiosidades. O Lucas passou por uma série de pontos e de temas que são de um interesse enorme, né? Seja para aqueles interessados numa perspectiva mais profissional, relacionada a instituições, relacionadas a Estado, relacionadas à economia, mas relacionadas também, acima de tudo, sobre os desafios da regulação, né? Quando a gente pensa a sociedade digital como, de fato, um parâmetro novo, né, que atravessa não apenas o sistema jurídico, o sistema político, todos os sistemas sociais possíveis, as consequências disso são enormes. E são enormes para nós também, né? Enquanto Instituto Norberto Bobbio, eu gostaria de dizer que isso é muito importante, né? O Bobbio, como vocês sabem, deu aula de filosofia do direito durante muitas décadas, depois foi para a filosofia política, mas também foi um dos autores fundamentais para o início da sociologia do direito na Itália, né, junto ali com Renato Treves e outros autores, mas essa mudança, né, um livro cujo título é interessante, né, da estrutura à função do direito, da década de 70, mostra também essa vontade do Bobbio, que era um autor muito preocupado com essas transformações, em discutir os novos temas.
né? O Bob não foi um autor de escrever grandes teorias, né? Alguns dos livros do Bob até têm esse nome, mas ele era um ensaísta e que, por conta disso, sempre buscava revisitar os temas a partir das transformações existentes no âmbito da sociedade civil, transformações mais macro-sociais, digamos assim. Então, essas questões que o Lucas coloca aqui como pressupostos, né, de indagação e que vão, evidentemente, repercutir no direito, são de fundamental importância para que a gente também continue esse trabalho, não apenas de levar adiante o legado do Norberto Bobbio. É claro que um instituto com esse nome não poderia deixar de ter essa missão, mas ao mesmo tempo de atualizá-lo, de problematizá-lo, de discutir as novas tendências, novas leituras, novas abordagens. Então, isso para nós é muito satisfatório. E a possibilidade de vocês terem esse curso online com o professor Lucas Amato realmente permite que as indagações, mesmo da semana, né, possam entrar em pauta em determinado tema, em determinada aula. Acho que esse é um diferencial que aproxima bastante e faz com que o curso tenha uma dimensão prática e de diálogo, acima de tudo, com aquilo que a gente está vivendo, né, com as transformações pelas quais nós passamos, com as pautas que surgem a cada semana e que certamente serão incorporadas aí no curso do Lucas. Por falar no curso, Lucas, eu gostaria de perguntar para você, que você compartilhasse também com o pessoal, um pouco mais sobre essa estrutura do curso, né? Sobre as aulas, sobre o encadeamento, como que você pensa a sequência desse curso, claro, né? Uma linha inicial sujeita às conversas, aos aprendizados mútuos durante o curso, mas como que você pensa em contribuir aí com essas aulas? E lembrando a todos vocês que estão aqui, que estão entrando agora nesse momento, eu deixei aqui no comentário, para aqueles que têm interesse no curso e querem um cupom de desconto, enviam um direct para a gente, a equipe do Instituto entrará em contato diretamente com vocês. Lucas, por favor. Obrigado, César. Então, primeiro, em termos do método, é isso, tentar transgredir um pouco essas fronteiras entre ensino, pesquisa. A gente vai ter 2 meses aí reunidos com um grupo. Vamos mapear inicialmente, nas primeiras aulas, os interesses de cada um, o conhecimento de cada um também. E vamos reprogramando também um pouco no que a gente aprofunda mais, no que a gente pode passar mais rápido. Mas a ideia é começar o curso apresentando um pouco essa noção de que o direito também está sempre se inovando. Uma ideia muito comum na economia, né? O Schumpeter falava muito de destruição criativa, né? Que envolve novas formas de produção, novas tecnologias, novos mercados. E a gente tem um contraste entre essa visão da economia como algo dinâmico e a visão tradicional do jurista como alguém que estuda as teorias de 300 anos atrás, só do Locke e Montesquieu, e os seus precursores na Idade Média. E não é bem assim, né? Então, a primeira aula do curso, as primeiras aulas são dedicadas um pouco a mostrar exemplos de como o direito está sempre se renovando na interpretação jurídica, na criação de novas arenas decisórias. Quer dizer, a lei da arbitragem, mediação, conciliação, são coisas ainda relativamente recentes no Brasil. Novas ordens jurídicas, essa relação entre direito estatal e o direito transnacional privado, que é muito forte na regulação das tecnologias digitais. Então, um pouco a primeira aula é para dar essa introdução, esse paralelo entre inovação jurídica, política e econômica, né? Também a mudança política é interessante, porque se pensava que com o advento do celular, da internet, a democracia virá uma democracia direta. Todo mundo ia votar no celular sobre os temas que interessavam todo dia, né? E hoje em dia a gente está num cenário muito mais pessimista, em que a tendência é dizer, vamos restringir a participação, porque quanto mais participação a gente tem, mais fake news, mais desinformação a gente tem. De modo que a gente precisa achar uma saída para esse dilema da democracia, usando produtivamente, né, as tecnologias digitais. Aí, em seguida, então, no curso, a gente vai ter uma aula mais focada em regulação das tecnologias, tentando traçar um paralelo entre esses temas, privacidade de dados, desinformação, inteligência artificial,
porque faz mais ou menos 10 anos, desde a aprovação do Marco Civil da Internet, em 2014, o Brasil está construindo um certo pacote regulatório para lidar com essas tecnologias, mas muitas vezes os projetos de lei ficam emperrados no Congresso, né? Mas não significa que o caso que esses problemas não cheguem ao direito, chegam pelo judiciário, né? Então a gente vai tentar mapear um pouco como esses temas têm chegado ao judiciário, como têm sido processados pelo legislativo e quais as alternativas. Depois, então, a gente entra num bloco de aulas mais de tecnologia, aliás, de direito, economia, desenvolvimento, pensando nessa dupla dimensão, né? O trabalho, direitos sociais, direitos trabalhistas, nessa sociedade em que a boa parte das pessoas não tem um vínculo de emprego formal. E, de outro lado, como financiar empresas inovadoras nesse contexto. E aí tudo isso se justifica um pouco também em relação ao contexto brasileiro, porque a gente teve a pior década da economia brasileira, a última década, de 2011 a 2020, a economia brasileira regrediu para padrão, foi a pior década em 120 anos. Então a gente vive um momento complicado econômico do Brasil e também o direito tem algo a contribuir de forma produtiva com isso, né? Quer dizer, acabou de ser aprovada a reforma tributária, a gente pode discutir um pouco disso também. Então, algumas aulas dedicadas a direito e economia. E depois, entre o bloco aí de direito e política, direito constitucional, um pouco direito administrativo, políticas públicas, que envolve essa discussão sobre participação, direitos fundamentais, novos direitos sociais, federalismo no Brasil, e, um pouco para fechar o curso, aquele que é o grande tema, acho que, da opinião pública hoje em dia do direito, que é o papel do STF, a jurisdição constitucional. Quer dizer, eu quis inverter um pouco a ordem, talvez que seria mais típica, para dizer, à luz de todas essas transformações, como entender o papel do STF? Por que a gente tem esse protagonismo de uma corte superior ou do judiciário, de maneira geral? E a minha hipótese é essa, quer dizer, são temas que ainda não estão totalmente regulados pelo direito, nem estabilizados pela doutrina, e por isso chegam ao judiciário, e o judiciário lida de maneira, às vezes, improvisada, como não poderia deixar de ser. Então, um pouco somos nós que, nos próximos anos, vamos ajudar a estabilizar os padrões para tratamento de todos esses problemas. E um pouco da sobrecarga, da inflação, do ativismo judicial, acho que se explica também em razão dessa mudança tecnológica que traz crises econômicas, crises políticas, né? E as suas repercussões sociais. Então, essa a inspiração do curso, e o Bob, entre outras figuras, junto com Mangabeira Unger, junto com Niklas Luhmann, outras figuras aí do pensamento jurídico e social que quebraram um pouco essas fronteiras entre teoria, filosofia, sociologia, e que estavam sempre pensando os temas da sua sociedade, né? E estão pensando, né, no caso do professor Mangabeira Unger. Mas essa foi o casamento, a afinidade, um pouco também da missão do Instituto, de difundir as ideias da democracia, do Estado de Direito, com a proposta de pensar essas ideias diante dessa certa crise que a gente está vivendo na atualidade, né? Já perfeito, né? Ou seja, não faltam incentivos para a renovação do pensamento jurídico, para que a gente possa, junto aí dessas questões, pensar nos modelos anteriores, como atualizá-los, o que funciona, o que não funciona. Achei interessante que no começo da sua resposta, Lucas, você menciona, né? Um pouco esse momento em que nós vivenciamos hoje de expectativas decrescentes, né, de forma geral, enfim, talvez há décadas, talvez até um século atrás, existiam expectativas muito mais positivas em relação ao desenvolvimento da sociedade. Hoje nós, por conta das questões referentes à crise da democracia, crise econômica, crise social, violência vivenciada nas mais diversas formas, meios, né, há de fato essa preocupação em como então nesse contexto, não apenas, né, nós sujeitos conseguimos resistir e continuar existindo nesse ambiente, mas acima de tudo qual o impacto disso para as próprias instituições e para o direito. E acho que esse gancho possível para trabalhar
como esse processo, né, de exacerbamento do poder do judiciário, que já não é de agora e que agora se intensifica, né, com esse novo paradigma de sociedade digital, como que a gente pode pensar alternativas, como que a gente pode não tanto talvez encaminhar respostas, mas é isso, pensar os diagnósticos. Uhum. Perdão que passou uma moto. Pensar os diagnósticos necessários e ricos, né, enriquecedores, que podem auxiliar tanto aqueles que estão estudando como aqueles que estão mais interessados na prática jurídica, para que a gente possa ter um horizonte mais claro acerca tanto dos desafios quanto daquilo que pode eventualmente nos auxiliar a seguir adiante. Né? Então, eu, enfim, em nome do Instituto Norberto Bobbio, eu queria uma vez mais agradecer não apenas pela confiança, pela gentileza, né, pelo contato próximo com o qual você nos brinda, mas, acima de tudo, vocês também que estão interessados no curso. É uma aposta do Instituto para que a gente possa levar conhecimento adiante, discutindo questões importantes que impactam o pensamento jurídico, o pensamento político e que, naturalmente, dizem respeito a todos nós, né, enquanto cidadãos. Lucas, se você tiver também uma mensagem final para aqueles que estão aqui nos ouvindo, para aqueles que depois também gostariam de ter mais informações sobre o curso. Minha mensagem é um pouco essa, que a missão do curso é não ter preconceito nem com o conhecimento teórico, nem com a prática jurídica, porque esses temas estão no dia a dia de todo mundo que trabalha com direito, ou na pesquisa, ou na prática, ou prestando, ou estudando para concurso, ou fazendo concurso, ou advogando, né? Então não é nenhuma abstração, não é só uma questão de curiosidade. Acho que cada um vai conseguir, em cada aula, achar lá os seus pontos muito próximos da sua prática cotidiana, de interesse cotidiano, e achar lá vias para aprofundar sua pesquisa, até para o seu exercício profissional ou para a sua pesquisa acadêmica, enfim. Então, a ideia é fazer um mapeamento muito amplo, mas também trazendo detalhes, discussões práticas do dia a dia, e a gente vai se atualizando toda semana aí e vendo também os temas quentes da política, do judiciário no Brasil, para comentar e ver, quer dizer, fazer esse exercício de abstrair do noticiário cotidiano, o que está por trás disso, quais são as transformações estruturais mais profundas atrás, e depois voltar com as implicações práticas também, né? Acho que esse é o exercício principal, conseguir combinar um nível de reflexão teórica com algum engajamento prático e profissional, até inclusive, para quem esteja acompanhando o curso. Então, esse é o desafio que a gente está propondo também para nós mesmos aqui, né? E para a turma como um todo que se reunir. E é isso, Sérgio. Queria agradecer muito a confiança da gente fazer o primeiro curso, um curso experimental sobre um tema experimental e de inovação, né? Então, é inovação tanto no formato do curso, no conteúdo, quanto nessa experiência que o Instituto propôs e apoiou, né? Está apoiando, né? Sem dúvida, e não poderia ser diferente. Na verdade, a gente também que agradece, a gente tem esse compromisso de sempre buscar esses novos temas, com novas práticas, para nós é uma satisfação, e para aqueles que farão o curso será uma satisfação ainda maior, poder contar com a sua atenção, com a sua presença, com a sua disponibilidade, com o seu conteúdo, né, vastíssimo, para orientar e apontar essas questões sempre com esse exercício de a cada semana verificar o que está acontecendo, para que a gente possa agradar e abarcar desde os temas mais teóricos, as questões mais práticas. Tenho certeza que será um sucesso. E agradeço também pela confiança. Eu tenho certeza que faremos outras atividades conjuntamente, né? A todos vocês que nos acompanharam, eu agradeço muito, como sempre, né, por estarem a par das atividades do Instituto. Como eu já disse e repito, nós temos um cupom de desconto para o curso, basta enviar um direct para nós que a equipe do Instituto entre em contato e continuem, né, seguindo as redes institucionais nossas para que vocês fiquem por dentro das novidades. Nós teremos muitas atividades no ano que vem, né, além de cursos como este que nós estamos lançando, teremos livros inéditos do Bob, o ano que vem publicados pela primeira vez no Brasil, então é muito importante que a gente também garanta esse canal de divulgação para que esse conhecimento também possa ser acessado cada vez mais por mais pessoas, né? Lucas,
uma vez mais, obrigado por tudo, obrigado pela atenção. Conte com a gente para tudo, tenho certeza que o curso será um sucesso e a todos vocês também, muito obrigado. Muito obrigado, César. Vamos em frente aí. Combinado, vamos em frente. Até mais, pessoal. Obrigado. Até.